A UFOP, médicos, pesquisadores e a Prefeitura de Ouro Preto promovem um projeto que pesquisa o Alzheimer, doença progressiva que destrói a memória e outras funções mentais importantes. Não existe cura, mas os medicamentos e as estratégias de controle podem melhorar os sintomas temporariamente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 28 e 33 milhões de pessoas sofrem com a doença degenerativa. A doença de Alzheimer, ela pode ser considerada como a principal doença neurodegenerativa, tá? Em humanos. É uma doença que costuma se iniciar em torno de 70 a 80 anos de idade, em alguns pacientes um pouco mais, em outros pacientes um pouco menos. Quando a gente fala de doença degenerativa, a gente está falando de uma doença que vai evoluir com alterações tanto estruturais como funcionais do cérebro, né? Ou seja, estrutura e função, muitas vezes com caráter progressivo, ela vai evoluindo aí independentemente da sua vontade. A doença apresenta alguns sintomas. Um dos principais sinais é a alteração na memória. Um dos sintomas principais vai ser a alteração de memória. É um paciente que começa a ter alterações de memória, começa a ter dificuldade de lembrar de datas, lembrar de senha de banco, de nome de filhos. Essa alteração de memória ela vai piorando e, além disso, começam a aparecer outros achados, tá? Alteração de comportamento, a pessoa começa a ficar mais agressiva em algumas situações, a pessoa começa a ter dificuldade de colocar uma roupa, começa a ter dificuldade de executar a sua higiene diária, começa a ter dificuldade de sentar na mesa e se alimentar, porque ela começa a esquecer como se executa. O Alzheimer não tem cura, mas manter um estilo de vida saudável e estimular o cérebro pode ajudar. O principal fator envolvido com a ocorrência da doença de Alzheimer é o envelhecimento. Quanto mais a pessoa envelhece, maior é o risco dela evoluir com doença de Alzheimer, né? Os estudos demonstram que, por exemplo, algumas questões envolvendo alimentos podem minimizar, tá? Então, por exemplo, uma alimentação saudável, você não utilizar bebida alcoólica em excesso, você não utilizar tabaco. Quanto mais você puder exercitar o seu cérebro, melhor. Então, leitura, palavra cruzada, você ter um hobby. Pioneiro na região dos Inconfidentes, o projeto Para Não Esquecer busca acolher os pacientes e trazer uma melhor compreensão sobre o Alzheimer. Então, as consultas, elas são proporcionadas para os pacientes de forma gratuita, não é uma consulta, na verdade é um acompanhamento por vários anos, né? Então, o paciente com 65 anos ou mais, ele pode vir, né? Ele pode entrar em contato através do telefone, 3559-3115, né? E agendar essa consulta, não precisa de passar por outros médicos, ele pode vir diretamente ao ambulatório, que o Leonardo Brandão, né, assim que ele agendar, o Leonardo Brandão vai realizar a consulta, vai atender esse paciente e pedir exames, que também são totalmente gratuitos. Até o momento, 100 pessoas participam do projeto e a expectativa é que este número seja ampliado. A gente tem hoje um número de aproximadamente 100 pacientes e a gente pretende chegar a 350 pacientes. Então, abordando, né, dentro dessa região dos Inconfidentes, que é onde a UFOP está inserida, mas outras pessoas de outras cidades, de Belo Horizonte, de Ponte Nova e também de Viçosa, já entraram em contato comigo, com o Leonardo, querendo participar do projeto. Então, por enquanto, o projeto está restrito à região, a gente vai privilegiar essa região dos Inconfidentes, porque a gente não tem condição de expandir mais nesse momento. A pesquisadora explica a importância do projeto no entendimento da doença. O principal objetivo do projeto, né, cientificamente falando, é tentar encontrar um marcador, uma marca, um biomarcador, né, através das análises de exame de sangue, urina, cabelo desses pacientes, que seriam análises relativamente simples. O que a gente sabe hoje é que 95% dos casos dos pacientes com doença de Alzheimer, a causa a gente chama de multifatorial, porque são vários fatores que podem levar à doença, só 5% é genético.